alguém que vem contando histórias e experiências da minha vida por um bom tempo, eu sinto que vocês pegaram a essência geral do tipo de pessoa que eu sou. Tem poucas coisas das quais eu ainda não falei que sejam novas informações sobre mim. Mas existe uma chance de vocês não saberem dessa aqui. Não é que eu esteja envergonhada ou algo do tipo, ou esteja escondendo isso. Eu só senti que isso pode levar algumas pessoas a entender errado. E eu simplesmente não tinha vontade de mexer nesse vespeiro. Mas é algo no qual eu tenho uma grande paixão. Eu espero conseguir abordar o tópico de uma forma casual que seja mais falando sobre meus pensamentos, sem soar uma pregadora. Sou vegetariana. Pelo que eu tava falando, a maioria deve ter pensado algo muito ruim. Olha, eu tô deixando as coisas acertadas aqui. Precaver nunca é demais. Já fazem mais de 10 anos desde que eu comi carne. E eu acho que a parte mais doida é que isso nem foi intencional. Lá quando fui pra faculdade por um único ano, eu tava morando sozinha pela primeira vez. Encurtando uma história bem longa e complicada, eu não sabia como cuidar da minha alimentação. Desenvolvi uma relação nem um pouco saudável com comida. E isso acabou virando um problemão. Bem, ocorre nas melhores famílias. Mas temos que aprender que isso não é bom pro nosso bem-estar. E apesar do quão assustador e difícil é, você precisa mudar. Depois de tentar muito e falhar em voltar a uma mentalidade saudável com comida, eu decidi sentar na frente do notebook e estudar nutrição para me sentir mais confiante nas minhas escolhas com comida. E usar conhecimento para deixar tudo um pouco menos intimidador. Eu passei um bom tempo fazendo minha própria pesquisa, olhando todo tipo de artigo e estudo sobre comida. E foi quando eu tropecei no veganismo. Apesar de ser um pouco mais limitado com o que muita gente está acostumada a comer, pra mim, com certeza, era infinitamente melhor do que o que eu tava me alimentando na época, que era praticamente nada. Então a gente dá esses passinhos. Eu fiquei interessada e decidi naquele momento que tentaria virar vegana só pra ver o que acontece. Eu acabei mudando a trajetória inteira do meu estilo de vida com um único... por que não? E eu diria que fiz de forma errada no começo. Tipo, eu comprava uma salada pré-embalada da praça de alimentação do campus que tinha carne nela. E só tirava. O que sei que ofendeu muitos veganos, vegetarianos e pessoas que não desperdiçam comida por aí. Eu não sabia na época. É comum para as pessoas que estão fazendo a transição para parar de comer carne e sofrerem. Porque parece que você tá removendo uma parte enorme de como monta suas refeições. Mas já que eu não tava comendo quase nada todo santo dia, então eu nunca tive esse problema. Eu tava adicionando comida no meu repertório ao invés de tirar ela. Então basicamente a situação era completamente oposta. O que foi bom demais. Com o tempo eu comecei a confiar no que eu tava comendo de novo, sendo muito mais saudável em relação à comida. E no caminho aprendi outros pontos positivos de não comer carne. Eu não quero ser a pessoa que vai entrar nos mínimos detalhes sobre isso. Mas se você tiver curiosidade, existem muitos benefícios ambientais e como todo mundo sabe, é melhor para os animaizinhos. Eles fazem umas coisas perturbadas. Mas se você tiver curiosidade, lembre-se, você mesmo pode se aprofundar nisso. Foi mal, não vou falar disso. Mesmo que eu tivesse indo bem e não tivesse com dificuldade para comer dentro desse estilo de vida, nem tudo era só flores e arco-íris, ainda existiam hábitos ruins na minha cabeça. E infelizmente existem muitas pessoas usando a comunidade para espalhar suas próprias paranoias obsessivas nem um pouco saudáveis sobre comida. O que, na minha opinião, pode atrasar muita gente no processo delas e fechar a mente de muitas pessoas para todo o conceito. Todos sabem que comer coisas naturais e saudáveis é uma coisa boa de se fazer, é inegável. Mas definitivamente não é alcançável para a maioria das pessoas 100% das vezes, sem nenhuma exceção. Eu encontrava pessoas na comunidade detonando outras pelo jeito que elas comiam a dieta sem carne. O que eu acredito que, no geral, é ruim pro bem maior da causa. O jeito que você come sua dieta vegana ou vegetariana tá ótimo. Não existe nenhum requisito para o nível de saudável. Come tuas porcarias, comidas processadas. Você não vai murchar e morrer na hora porque você comeu um pouquinho de algo divertido. Como alguém que já experimentou muita comida vegana, eu posso dizer com confiança que existe muita coisa por aí que tem gosto ruim. Foi mal, pode até te ofender, mas é uma verdade. Faça o que quiser pra aproveitar isso. Afinal, você não precisa sofrer. Pensa comigo, é muito mais realista comer comida sem produtos animais que você realmente gosta do que se forçar a comer comidas nojentas e sem graça que vão fazer você odiar tudo e desistir totalmente. Numa linha parecida, a comunidade vegana costumava ser extremamente combativa e julgadora, o que manchou a percepção desse estilo de vida pra muita gente. E eu sempre senti que esse tipo de coisa atrasou o movimento muito mais do que se eles fossem mais acolhedores e compreensivos e
e menos maldosos. Tem um pouco de ironia na ideia de que o veganismo deveria ser positivo e gentil com todos os animais, quando eles foram bem canibais com as pessoas ao redor deles. É polêmico. Desculpa! Eu só acho que no passado a minoria barulhenta da comunidade usou formas muito rudes e irritantes para fazer as pessoas se sentirem culpadas e se converterem a esse estilo de vida muito benéfico e produtivo. Isso sempre me pegou da forma errada. Por causa de todo esse estigma, eu costumava ter muita vergonha de contar para as pessoas que eu era vegana, por medo das pessoas pensarem que eu era aquele tipo de vegana. E com razão, as pessoas já foram babacas comigo por causa disso. No começo da minha jornada vegana, um grupo de amigos queria ir no Hooters. Não seria minha primeira escolha. Então, eu conseguia me virar quando era só eu comendo. Mas sair para restaurantes era meio complicado. Eu chequei no site do Hooters para ver se eles tinham alguma coisa que eu pudesse comer. Na época, dizia que eles tinham um hambúrguer vegetariano. Em alguns locais. Legal, agora eu tenho que fazer uma ligação. Que ódio! Obrigada por ligar pro Hooters, o que deseja? Oi, eu queria saber se vocês, têm o hambúrguer vegetariano. Não. Obrigada. Desculpa. Essa foi a primeira vez que eu liguei pra perguntar sobre uma restrição alimentar. E eu não vou mentir. Eu queria me matar depois disso. Eu me senti tão mal perguntando na época. Mas olhando agora, qual era o problema daquela mulher? Eu sei que você teve que lidar com ligações piores. Não é como se eu estivesse ligando pra falar dos seus peitões. Eu só queria um hambúrguer vegano. Mas felizmente, 99% das pessoas foram de boas com isso. E eu realmente acho que a visão geral sobre dietas sem carne tem melhorado constantemente. Quando as pessoas descobrem que eu não como carne, eu consigo ver que elas começam a analisar pra ver onde me encaixo no espectro de personalidade sem carne. Mas aí eu digo que minha comida favorita é batata frita e a guarda delas cai na hora. Outra parte normal da experiência vegana e vegetariana são os acidentes ocasionais que escapam. Numa bela noite eu tava focada e quando meu corpo percebeu, eu tava morrendo de fome e precisava comer naquele instante. Eu percebi que não tinha nenhuma comida na minha casa e a maioria dos restaurantes próximos estavam fechados. Desesperada, eu pedi a opção mais rápida disponível. Hambúrguer vegano do Dennis. Mas claro, as complicações dos deliveries sempre acontecem quando a sobrevivência tá em jogo. Então eu assisti impotente enquanto o tempo de entrega atrasava em 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos... Chegou em 1h30 atrasado. Na hora que a sacola tocou minhas mãos secas, eu tava rasgando ela e devorando aquele hambúrguer igual uma hiena vegana morrendo. Enquanto a comida batia no meu estômago e a visão voltava ao normal, eu notei que eles erraram o meu pedido. E eu tinha acabado de comer 3/4 de um hambúrguer normal. A única forma de eu conseguir descrever aquela sensação é um simples... Sim, meu estômago ficou gritando a noite inteira. Aprendi uma grande lição. Nunca fique tão focada assim. Uma vez, Jacob e eu fomos num restaurante mexicano no Texas. E eu tava preparada pra sofrer com as opções porque, sabe, Texas. Mas eu vi que eles, na verdade, tinham tacos vegetarianos no menu. Uau! Talvez o mundo esteja evoluindo com opções sem carne mais do que imaginava. Até o Texas tá... Então, acontece que tacos vegetarianos no Texas, na real, significam a única coisa no menu que tem vegetais. Eu meio que me culpo por essa. O Texas foi quem me enganou, mas eu tinha noção do que poderia vir. Outra vez eu tava numa festa de karaokê com um grupo grande de amigos. E tinha uma grande variedade de comidas. As luzes estavam baixas e piscando cores diferentes. Então era difícil ver quais comidas eram o quê. Um amigo e eu estávamos analisando as bandejas e apontei em um perguntando se era picles frito. Ele pegou um e falou, acho que sim, e colocou na boca. Como uma amante de picles, eu fiquei tipo, me dê! E também coloquei um na minha boca. E assim que bateu nas minhas papilas gustativas, eu imediatamente percebi que era nugget de frango. O amigo, sabendo que eu não como carne, ficou ali travado, digerindo o fato de que ele falhou em me avisar que a suposição inicial dele não estava certa, me levando pro caminho errado. E meio que indiretamente me deu frango. Todo mundo da minha vida sempre foi muito compreensivo e tranquilo sabendo que eu não como carne. Mas ainda existem estranhos que olham de fora e presumem o pior por causa disso. No vídeo Desafio Vegano de 7 dias do James Resolva Seus Problemas, ele me nomeou pra fazer o desafio também. Mas bem no finzinho,
ele revelou a piada. Que eu já era vegana. Então quem não pegou essa, bem-vindo à piada quase uma década depois. Enfim, aquela foi a primeira vez que a internet descobriu que eu era vegana. Então, obviamente, iam ter algumas reações tóxicas sobre isso. Mesmo sendo a mesma pessoa que eu era antes delas saberem desse fato. Eu ainda lembro desse comentário em específico do que eu presumo que era uma criança, que disse: "Eu acabei de descobrir que a Jade é vegana, eu perdi todo o respeito por ela." Sério? Como isso te afeta, garoto? Nem fui eu quem falou isso. Eu não acredito que ele entrou na minha cabeça com essa. Não porque foi maldoso, só que não tem lógica nenhuma. É só uma idiotice com convicção. Isso foi tipo há 9 anos. Então presumo que ele seja um adulto com visões de mundo muito mais sensatas. Mas ainda eu quero que ele vá se ferrar. Rancores à parte, eu continuo sendo vegana por vários e vários anos. O estilo de vida era bem fácil quando eu tava comendo sozinha. Mas a parte difícil é que tava afetando minha vida social. Sempre que eu queria ir pra um restaurante, eu tinha que checar o site antes pra ver se podia comer alguma coisa. Meus amigos sempre tinham que se adaptar a mim. Ninguém nunca disse que se importava, mas ainda assim não parecia muito bom pra mim eu ser esse pezinho a mais. Você não percebe o quão importante a comida é na cultura e na socialização até sua dieta não se alinhar com o mundo ao seu redor. Por outro lado, eu nunca imaginei que conhecer alguém que tem o mesmo estilo de vida alimentar que eu pudesse gerar uma experiência de conexão tão grande. Sempre que eu encontro uma pessoa que não come carne, eu instantaneamente me sinto mais conectada com ela. Só por causa disso. É uma sensação acolhedora. Só 2 pessoas que comem vegetais nesse mundão de carne. Enfim, depois de tantos anos, eu estaria mentindo se eu dissesse que ser vegana não começou a pesar um pouco demais pra mim. Eu comecei a sentir os atritos e restrições mais do que eu gostaria. Então, depois de muito vai e vem mental chato, eu relutantemente decidi ficar um pouco mais flexível. Eu digo relutantemente porque parecia que eu tava virando as costas pros princípios pelos quais eu vivi por 8 anos inteiros. Mas aí eu imaginei que se eu estava lentamente sofrendo cada vez mais sobre o estilo de vida vegano, seria melhor no fim simplesmente modificar isso do que deixar crescer odiando e desistir da coisa toda. Eu decidi deixar alguns laticínios e ovos voltarem pra minha dieta pela versatilidade de conseguir ter mais opções em restaurantes. E às vezes que eu quisesse ter mais flexibilidade em casa. Levou um tempo pra me ajustar porque, acredite ou não, seu corpo não está mais acostumado com o gosto e textura de uma comida que você não come uma quantidade enorme de tempo. Ficou mais fácil. E eu instantaneamente fiquei muito feliz em poder subir de nível. Eu realmente esperava ter virado intolerante à lactose depois de não consumir laticínios por tanto tempo. Muita sorte eu ter escapado dessa de boas. Agradeço aos céus por essa. Muitas pessoas me dizem que gostariam de poder ser vegetarianas ou veganas, mas não conseguem porque simplesmente gostam demais de frango, ou de hambúrgueres, ou qualquer outra comida específica que elas não querem abandonar. E pra isso, eu sempre digo, você pode continuar comendo essas coisas e evita as que você consegue. Você realmente não precisa se prender dentro do estilo de vida só pelo rótulo puro. Qualquer pequena mudança faz uma diferença maior do que você imagina. E se você mesmo conseguir cortar só um único produto animal da sua vida, já é ótimo. Ou então, só comer isso de vez em quando. De novo, eu sinto que a mentalidade de tudo ou nada, quando se trata de parar de comer carne, é o principal fator que deixa as pessoas intimidadas demais pra tentar. Porque fazer pequenas mudanças na sua dieta é muito mais sustentável para o compromisso de longo prazo do que achar que você realmente vai se transformar numa pessoa totalmente diferente da noite pro dia. Não é como se você tivesse que decidir o que você vai comer a partir daquele momento e nunca mais mudar isso até morrer. Você pode adicionar coisas de volta ou até ir pro outro lado e tentar cortar coisas se você se sentir bem no começo. Algumas pessoas ficam sem carne só por um dia da semana, ou um mês, ou um ano. Eu acho que se eu fosse pedir para que você extraísse algo desse vídeo, seria para ser um pouco mais consciente sobre comida. Eu não quero que você tente parar de comer mais carne se você não quiser. Talvez só tente ser um pouco mais consciente e agradecido pelo que isso é e de onde veio. Vou te dar um exemplo. Digamos que você compre alguns nuggets de frango. Mude de ideia e decide jogar fora. É como se você tivesse pago para matar uma galinha sem motivo nenhum. Seria bem melhor guardar isso para depois ou dar para um amigo. Eu não quero dizer isso de uma forma acusatória, mas essa mentalidade mudou a forma que eu olho para a comida e meu impacto. Vindo de mim, tá tudo bem comprar e comer carne.
Eu só quero que as pessoas valorizem isso. Eu senti muita culpa moral quando comecei a comprar ovos de novo. Mas eu fiz questão de garantir que eu sempre comprasse ovos de galinhas criadas em pastos que vieram de uma fazenda que garante que as galinhas podem ter uma vida normal e feliz. Livre de gaiolas ou criação livre não significam nada. É só as indústrias mentindo sobre não ser cruel com galinhas. Então, se você tiver um pouco mais de recursos para transicionar as outras opções mais gentis como essas, é bem benéfico. Mas, infelizmente, tendem a ser caras e eu sei que não é uma escolha viável para todo o mundo. O que é compreensível. Espero que isso não soe como um sermão. Meu Deus, quem colocou esse troço? Eu tô tentando encontrar o meio termo pra falar dessas coisas de forma aberta e sem forçar a barra, enquanto também garanto que eu consiga falar sobre meus pensamentos. Existem muitas práticas duvidosas e cruéis em indústrias de comida e carne. Então, quero fazer o meu melhor para informar as pessoas que realmente se importam, afinal você opina com o seu dinheiro. Eu tô feliz e confortável sendo vegetariana. Mas escrever esse vídeo me fez perceber que eu talvez esteja achando um pouco difícil sentir orgulho disso abertamente. Eu tenho orgulho das minhas escolhas e dos pequenos impactos importantes desse estilo de vida. Mas, por outro lado, eu já vi e experienciei opiniões pesadas tanto das pessoas que comem carne quanto as que não comem. Para entender que toda essa ideia de consumir menos produtos animais ainda tem um longo caminho pela frente. Eu continuo acreditando na ideia de que eu acho que o estigma vem se tornando mais positivo e que as pessoas ficaram mais tranquilas dos dois lados nos últimos anos. Mas eu espero que a mentalidade sobre tudo isso continue sendo levada a uma direção mais saudável e produtiva no geral. Porque no fim das contas, isso realmente beneficia muito a gente, o planeta e principalmente os animais. Pode não parecer importante quando você pega o leite vegetal ou a carne de soja no supermercado. Ou até quando escolhe a opção vegetariana num restaurante de vez em quando. Mas importa demais.